Bom, boa tarde a todos. Hoje nós vamos fazer o estudo baseado numa carta que um ator muito conhecido, ele atuou em diversos filmes, né? Eu acredito que vocês vão reconhecê-lo quando a gente começar a passar os slides. E ele, depois de ter assim ele mesmo escreveu na carta dele um processo de busca interior, ele chama de introspecção, né? Ele chegou, assim, infelizmente, a umas conclusões negativas a respeito dele. Ele não conseguiu suportar o peso dessa descoberta e ele acabou cometendo um ato extremo, que foi atentar contra a própria vida. E antes disso, ele deixou uma carta explicando, né, esse gesto tão extremo. E assim, a gente está aqui para tentar tirar as lições que ele deixa na carta, para todos nós tentarmos aprender um pouquinho sobre o que significa esse despertar da consciência, que é um processo, é resultado, tá, da atuação da lei da evolução, da lei do progresso nas nossas vidas. Ele vai estar atuando na vida de qualquer um de nós, de todos nós, né? E com isso nós vamos tentar, então, ter um entendimento. Não vamos questionar, né, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, mas simplesmente tirar as lições que ele deixa para nós. Ator Isaac Cap cometeu suicídio e deixa o bilhete: "Não fui um homem bom". Isaac Cap, de 42 anos, atuou em filmes como Thor, Exterminador do Futuro e ainda se envolveu em polêmicas com Paris Jackson e Seth Green. Os slides seguintes são trechos da carta deixados pelo ator no seu Instagram. Olá. Durante a última semana, por meio de uma introspecção que aconteceu há muitos anos, eu cheguei a algumas descobertas sobre meu personagem. Isso é uma prova da minha total arrogância que tais revelações não aconteceram antes. Veja, eu acreditei que eu fosse um homem bom, mas eu não fui um homem bom. Na verdade, eu tenho sido um homem mau no decorrer da minha vida. Isso é o que nós chamamos daquele processo do autoconhecimento, né? Então não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Ele mesmo, né, mostra para nós que foi assim um processo que levou vários anos e culminou, né? Chegou numa hora em que, digamos assim, que ele teve essa conexão plena com o Criador, com o seu íntimo, com a sua consciência, e ele não soube lidar com essa descoberta. Tá certo? Ele fez também uma autoavaliação da vida dele, né? Do seu Isso. interior. Eu usei as pessoas por dinheiro. Eu traí muitas pessoas e a confiança delas. Eu vendi drogas. Eu cometi sonegação de impostos. Eu tenho dívidas. Eu abusei do meu corpo com cigarros, drogas e álcool. Eu tenho sido abusivo com pessoas que me amavam, incluindo minha família. Eu esperei ajuda sem me dedicar aos esforços de me ajudar. Um homem que desperdiçou dons e boa vontade. Jesus, você ofereceu tanto e apesar de me revelar em sua sabedoria, eu desviei minha atenção para as trevas. Aqui nós podemos notar que mesmo ele sendo uma pessoa assim do meio artístico, onde nós já temos aquela ideia de que são pessoas que não têm, digamos, uma religiosidade ou uma espiritualidade tão desenvolvida, falando de Jesus. É uma coisa, né, muito marcante isso. Que mesmo naquelas pessoas que não costumam, digamos, exercer, né, essa religiosidade, essa espiritualidade, ter esse contato diário com Deus, mas a semente está ali dentro dele. E em todos nós
um dia essa semente vai germinar. E quando ela germina, a pessoa tem essa capacidade de discernir, ela começa a ver com mais clareza o certo e o errado. O que ele deve fazer, o que ele está fazendo, ele consegue enxergar sem véus as atitudes dele. Então é muito importante que essa nossa fé, essa nossa ligação, esse nosso trabalho interior sirva para nos fortalecermos para quando chegar esse momento dessa descoberta e a gente saber lidar com isso, suportar esse peso que muitas vezes pode ser muito para nós. Né? E como Jesus mesmo disse, que o fardo que nós carregamos ficará muito mais leve com ele. Então, Jesus é o nosso lenitivo, é aquela força, aquela energia que a gente precisa para suportar nossas provas diárias, que são recursos, né, que Deus coloca para nos fazer crescer, melhorar como pessoas e evoluir gradativamente. Uma coisa é saber o que é certo, conhecer o correto, e outra completamente diferente é agir de forma correta. Eu faltei com gratidão, humildade, honra, serviço e cuidado com os outros. Não honrei a luz do Senhor que vem de dentro. Além disso, deveria destacar que eu me fiz acreditar que eu sou a reencarnação de Judas Iscariotes, o grande traidor. E apesar de poder ter usado esse período de grande despertar para acordar para a vida, eu usei para focar na escuridão dos outros e não na escuridão dentro de mim. Então, nesse processo em que ele começa a ver as coisas, infelizmente, ele não tomou aquela atitude de dar a guinada na vida dele. As pessoas de língua inglesa, eles chamam esse ponto de virada que a gente fala, né? Essa mudança de rumo, mudar o leme, eles chamam de turning point. É aquele ponto onde você realmente chega, conclui que você está fazendo alguma coisa errada, não, e chega àquela conclusão, eu preciso mudar. Então ele chegou nesse ponto. Só que ele não teve força suficiente para fazer essa mudança, essa transformação. E ele continuou fazendo as coisas. Por quê? Porque quando o espírito está na matéria, e a gente não tem esse entendimento que nós somos, na verdade, espírito e estamos momentaneamente encarnados, a pressão, aquela força de fazer essas coisas que assim, servem para nos iludir, né? Porque a gente acaba enganando, sendo atraído para satisfazer nossos desejos, os desejos da matéria. Então essa força ela é muito grande. Então para vencê-la realmente é necessário uma força interior, uma força de vontade muito grande. Então talvez tenha sido isso que faltou para ele nesse momento em que ele chegou na constatação, mas não teve força para fazer essa mudança. Encarar essas coisas que ele estava fazendo e, né, descobrir como mudar isso. Só complementando uma coisa, Plínio. Eu acredito que a consciência dele cobrou ele de uma forma tão intensa, tão dolorosa, que ele não conseguiu reagir. Simplesmente a dor foi tão forte que ele preferiu acabar com a vida dele. Então, como a gente sabe pela lei da ação e reação, como ele mesmo disse, ele prejudicou muitas pessoas, ele causou dor a muitas pessoas. E quando nós fazemos isso, nós emanamos isso. E, consequentemente, nós acabamos por receber essa energia de volta. Né? E essa dor que ele causou, ele acabou sentindo. E ele não soube realmente, né? Não teve força para suportar essa dor. Então a gente tem que pensar muito.
Se um dia nós fazemos algo, às vezes pode não ser tão grave, né, como o que ele está colocando no caso da vida dele. Pode ser coisas pequenas, mas quando nós vamos ajuntando isso, somando essas pequenas coisas, elas se tornam pesadas, né? Porque a gente não consegue dimensionar a dor do outro. Então a gente tem que começar a pensar, né, em cada coisa que nós fazemos para o outro, pensar realmente, isso vai ser bom para mim, mas será que não vou estar prejudicando alguém? Então é pensar, né, um pouco mais para não receber essas energias, né, essa dor posteriormente, que é fatal isso, acontece com todos nós. É uma consequência, né, natural. Para ser mais claro, eu fui tão arrogante que eu não vi a escuridão dentro de mim, ou até mesmo refleti que podia ter essas trevas internas. Eu realmente acreditei que estava agindo de forma correta. É muito, muito triste, mas espero que as pessoas possam usar minha loucura como uma luz positiva. Que todos vocês possam usar meus erros como exemplo para um crescimento pessoal. Vejam a luz nas outras pessoas. Estimule a luz em si mesmos. Essa lição veio muito tarde para mim, mas talvez isso possa inspirar vocês. Eu usarei o que resta de meu tempo na Terra para reparar meus pecados e buscar a luz nos outros e em mim mesmo. Então, aqui quando ele encerra a carta, ele nos ensina que o quão importante é a gente focar, né, no lado positivo das pessoas, porque todos têm, no lado positivo de tudo que acontece conosco. Mas, infelizmente, nós temos o hábito, o costume de sempre ver o lado ruim, o lado negativo. Então, como ele próprio ensina, tentar realmente sempre educar a nossa visão, tentar ver o lado bom, porque aí nós vamos nos ligar, né, nessas energias que provêm das coisas boas, e a gente se fortalece com isso. Fazendo uma analogia, hoje em dia as pessoas, né, estão todas conectadas dia a dia, né, com seu celular, com o seu tablet, enfim, né, praticamente não se desconecta da internet. E para ter, digamos assim, esse processo de interiorização, de autoconhecimento, a regra ou a lição mais importante é isso, a gente desconectar desse mundo virtual e se conectar com Deus, e que nem num roteador, num Wi-Fi, você precisa de uma senha. E a senha para conectar com o Criador, com a sua consciência interior, vocês sabem qual é? Qual é a senha para se conectar? Porque a gente precisa de uma senha, não é verdade? Quando você vai conectar com o Wi-Fi, você precisa lá da senha. Minha senha é fé. Sua senha é a fé. Sim. Isso daí seria, digamos assim, a sua antena, mas precisa de uma senha. Oi? Oração? Na verdade é tudo isso. Mas existe um outro recurso também muito importante, que é o silêncio. Então são todas essas palavrinhas que você vai colocando que formam essa senha total. O amor, o silêncio, a fé. Tudo que é aquilo que a gente chama de positivo, aquilo que nos faz bem, aquilo que faz bem ao semelhante. Então, tudo isso são as regras, as palavras que formam essa senha para a gente conectar com o nosso Criador. Então, todo dia, se nós pudermos fazer
essa desconexão com o mundo virtual e tentar fazer esse 5 minutos de silêncio que seja, para fazer esse contato, vocês vão observar que muita coisa pode mudar na vida de vocês. E quem quiser ler a carta na íntegra, é só colocar esse nome aí que chama Isaac Cap. Vocês vão ler a carta inteirinha. Ela é muito interessante. Por causa do tempo, eu só pude pegar alguns trechos mais relevantes, né? Mas a carta toda traz muitos ensinamentos para uma pessoa que a gente assim acha que não tem muito, né, contato com Deus, mas traz muitas instruções. Então, quem puder pesquisar isso e ver a carta na íntegra, eu acredito que possa também ajudar muito. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. O Livro dos Espíritos, questão 621. Então, para a gente entender como que, né, o porquê que ele fez isso, vamos ver assim, como que foi esse processo de conscientização dele, né? Vamos fazer assim uma análise de acordo com essa questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Onde a gente vai analisar que essas leis divinas estão gravadas na nossa consciência, como os espíritos superiores já nos ensinaram, né, através do Allan Kardec. Dessa forma, todos os seres humanos trazem consigo, esculpidas na própria consciência, as leis divinas. Todavia, embora estejam escritas, nem todos conseguem ler e interpretar essas leis e praticá-las. Para isso é necessário o desenvolvimento do senso moral. As leis naturais. Lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei de justiça, amor e caridade, e outras leis que o homem precisa compreender e aplicá-las para ser chamado de homem integral, plenamente evoluído. Da mesma forma que existem leis que agem sobre a matéria, como a lei da gravidade, essas leis morais, elas atuam sobre o espírito. Então, né, se a lei da gravidade atua sobre todos os corpos, permitindo que a gente fique assim, né, fixo na superfície da Terra, essas leis morais também vão atuar. Independente da nossa vontade, independente do nosso conhecimento delas, elas vão atuar. E quando nós não conhecemos, desobedecemos essas leis, nós sofremos dor, sofrimento, tanto de natureza física como de natureza moral, de natureza emocional. Por quê? Porque é uma forma de Deus nos mostrar que nós estamos fazendo ou desrespeitando essas leis e agindo de forma incorreta. Então, para que essas dores, esses sofrimentos cessem, é necessário que a gente pare com as causas delas, que são nossas ações, nossas atitudes errôneas, inconscientes, talvez, no momento. Então, por isso que é importante esse processo de se conhecer, estudar como que funcionam essas leis, e através desse entendimento maior, essa nossa expansão da consciência acontece com mais facilidade. E que nem nesse desenho na parte de baixo, onde tem a criança, tem um diabinho, tem um anjo aí, e a criança, os pais têm um papel muito importante nesse desenvolvimento do entendimento do certo e do errado. Porque a criança, até os 7 anos, é como se fosse aquela árvore que você pode ir podando os galhos que estão se entortando. E a criança, ela é um espírito que está ali, né, encarnada naquele momento. E até 7 anos você consegue, digamos assim, ir moldando um pouco essas imperfeições que todo espírito carrega. E nós vemos crianças com
atitudes que não condizem, né, com o bem. E muitas vezes os pais acabam por não corrigi-las no momento adequado, no momento certo. Principalmente, nós vemos nas classes onde existe o poder, as pessoas detêm ou o poder econômico, ou o poder político, algum tipo de poder. O que elas fazem? Quando o filho comete algum erro, faz alguma coisa errada, o que eles vão fazer? Vão tentar encobrir o que ele está fazendo de errado. Vão subornar a polícia para que o filho dele seja inocentado e acabe prejudicando o outro que talvez não tenha, né, um poder de lutar contra essas manipulações, e acaba fazendo o quê? Ele acha que está ajudando o filho, mas não está. Isso a gente vê muito. Né? Então é muito importante essa consciência dos pais de corrigir os filhos, né? Principalmente nessa faixa até ele completar 7 anos. Essa conquista é fruto do esforço pessoal, do estudo, da meditação, dos pensamentos nobres. O despertar da consciência é efeito natural do processo evolutivo. E essa conquista permitirá ao ser avaliar fatores profundos como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e a desonra, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Lei do progresso. A perfeição é o grande objetivo do espírito e se processa naturalmente com a subida de vários degraus evolutivos. Quem evolui renova-se para o bem, transforma-se para melhor. O segredo é progredir, é começar. O segredo de começar é dividir as tarefas. Não consigo ler. Árduas e complicadas em tarefas pequenas e fáceis de executar. Depois é só começar pela primeira. Nessa parte, a gente vê que a lei do progresso é assim, né? Ela vai atuar e muitas vezes a gente não sabe como fazer, né? Então, o Mark Twain, ele nos ensina que para fazer alguma coisa difícil, a gente tem que procurar dividir, separar em tarefas mais fáceis, porque senão a gente acaba desistindo, né? Porque a gente vê aquele negócio muito grandioso, difícil de fazer, né? E a gente acaba desistindo. Então, se a gente tiver essa paciência de antes de começar a fazer alguma coisa que você vê que é muito difícil, então tentar dividir assim em tarefas menores, né? Que dessa forma você vai encontrar, né, coragem, força para começar. Encontramos a consciência evoluída em pessoas simples e humildes, e ausente em outras portadoras de conhecimentos acadêmicos. Inteligência e maturidade no senso moral. Seria necessária uma inteligência fora do comum para compreendê-la? Não, pois vence homens de notória capacidade que não compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade é saber falar, eu errei, ter coragem para dizer, me perdoe, é conseguir assumir, eu sinto tua falta, é crescer como pessoa. Né? Então, essa evolução da consciência, essa expansão da consciência não está ligada diretamente ao grau de intelectualidade da pessoa, ao grau de instrução escolar dela, né? Porque nós vemos muitas pessoas, muitas vezes simples, mas que têm esse entendimento do certo e do errado, e nós vemos pessoas bastante instruídas agindo com muita arrogância na vida das pessoas.
né? Você vê no Brasil, por exemplo, aquelas pessoas que detêm o poder, são juízes, chega lá e está tendo algum conflito, aí chega para a pessoa que é mais humilde e já chega e fala assim, você sabe com quem está falando? Não é uma coisa comum que a gente ouve? Então, isso é fruto da arrogância. E nós podemos ver que não está associada, né, ao grau de inteligência de cada pessoa. A consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados, que é bem objetivo o bem do próximo e, por consequência, o próprio bem. Então, como tudo na vida, para a gente fazer alguma coisa bem, para aprender assim a fazer com maestria, nós precisamos treinar. E da mesma forma, essa evolução, esse progresso moral também acontece da mesma forma. Então nós precisamos treinar, fazer as coisas no bem, ajudar as pessoas que estão com dificuldade. Muitas vezes a gente acha que ajudar alguém é ajudar financeiramente, né, fazer alguma coisa, doar alguma coisa, e nem sempre isso é verdade. A gente pode ajudar talvez ouvindo a pessoa. Às vezes a pessoa precisa de um desabafo, alguém que ouça ele contar os seus problemas, que quando nós fazemos essa catarse, você coloca para fora os seus problemas, você obtém um alívio. Então, se você tem digamos, esse dom, essa paciência de saber ouvir, porque saber ouvir também é uma coisa muito difícil, porque nem todos sabem ouvir, né? Então, aprender a ouvir as pessoas para que elas possam colocar para fora as suas dores pode significar o alívio para o sofrimento de muitas pessoas. Porque hoje em dia, nós vemos que as pessoas estão passando por sofrimentos, muitas vezes na área da emoção, dos seus sentimentos, né? As pessoas sofrem bullying, sofrem discriminação por suas crenças, por suas características físicas, seu modo de pensar, sua religião, né? Então, ter essa compreensão que cada ser é diferente, mas deve ser respeitado nas suas escolhas, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Então, simplesmente fazendo isso, nós estamos atuando no bem, fazendo o bem, ajudando alguém. A existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo. Cada instante é uma oportunidade de crescimento, de conhecimento, de conquista. Saber utilizá-la é desafio para a criatura que aspira por novas realizações. As tribulações são oportunidades de crescimento espiritual. As tribulações da presente vida nos remetem a uma situação de angústia, tristeza, muitas vezes a sensação de que tudo está perdido, ou acabou. O cristão deve enxergar as aflições deste mundo como oportunidades de crescimento espiritual, de fortalecimento do espírito, de uma busca maior de sua santidade, de confiança, de fé em Deus, e de que tudo é mais importante a certeza, a vitória sobre o mundo. Então, quando nós passamos por sofrimento, estando encarnados, a espiritualidade nos ensina que nós temos, né, ou tivemos muitas encarnações e cometemos muitos erros, muitos deslizes nessas encarnações passadas. E nós não conseguimos, em uma encarnação só, repará-las todas, né? E a gente acaba sempre indo no débito na próxima encarnação. Então, para você reparar um monte de dívida que você tem, se você passa por um sofrimento, uma tribulação, quando você está encarnado, equivale a um período muito grande, digamos assim, de sofrimento que você tiver, por exemplo, no espírito. Se você vamos supor que precise de um tempo de sofrimento de 1 ano, por exemplo, na matéria, se você não encarnar, ficar no espírito, você vai ter que sofrer nesse mundo espiritual por 100 anos, por exemplo. Então é muito grande a diferença. Por isso que quando a gente
acaba encarnando e, né, a maioria das pessoas, todos nós passamos por sofrimentos, por dificuldades, são realmente ferramentas, instrumentos que Deus nos coloca nas mãos para resgatar esses karmas. E nós, os indianos, né, as pessoas da cultura hindu, eles falam que os karmas, que são justamente essas contas, essas coisas que a gente tem que acertar, elas podem ser transformadas em dharma através das nossas boas ações. A gente muda isso. Então, é como você estivesse amortizando ainda mais sua dívida. As coisas que você tem que acertar. Você pode diminuir seu sofrimento através dessas boas ações. Uma oração a Pai Obaluaê. Pai Obaluaê, vós que sois o Senhor da cura e da transformação, cubra-me com vossa palha santa, sendo o Senhor capaz de curar e transformar nossos males em benesses da alma e do corpo. Transmita ao Pai tuas energias salutares e renovadoras sobre meu espírito, meu perispírito. Umbanda é o despertar da consciência. Grandes mudanças acontecem de dentro para fora. Bom, como nossa religião é Umbanda, né? É claro que não só a Umbanda, mas toda religião que é baseada no amor, que é baseada no entendimento da universalidade do ser humano, que não discrimina, que não segrega, ela transforma as pessoas. E no caso da Umbanda, o orixá que trabalha muito nesse processo de transformação, nesse processo de salto evolutivo, é o nosso orixá Pai Obaluaê, né? Que na Umbanda Sagrada, eles são conhecidos como os orixás universais, orixá irradiador. Então ele trabalha muito, né, nessa parte da lei do progresso nas pessoas. Fontes consultadas. Artigo publicado no site Redação do Momento Espírita com base nas capas 1 e 6, capítulos 1 a 6 do livro Momentos de Consciência, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Reportagem publicada no TMZ por Léo Gregório. Imagens da internet, formatação Plínio Tomical, equipe de apoio Ronaldo Riga e Alex Takahashi, edição do vídeo Alex Takahashi. Está disponível no canal do YouTube. Tenda de Umbanda, Fé, Amor e Caridade Japão. Obrigado. Então, hoje a gente vai ter também o trabalho de cura. E como a Cleusa já falou no início, o trabalho de cura, né, ela é baseada, né, assim, na falange do Oriente. E essa falange, ela trabalha na linha de Oxalá, do Pai Oxalá, de Jesus Cristo. E tem, né, como patrono, como o orixá sustentador, né, o nosso Pai Xangô, que é sincretizado, né, por São João Batista. E assim, a cura na Umbanda, ela é mais ligada à compreensão do ser humano, ao respeito pelo mundo que nos rodeia e à influência das energias que atuam sobre o indivíduo. Sua finalidade não abrange somente a cura do corpo físico, mas, sobretudo, a cura da alma. Essas práticas são um processo manipulativo de energias, que envolvem a relação dos homens entre si e a relação destes com o mundo dos espíritos, que pretendem atingir determinados objetivos benéficos para todos aqueles que procuram a Umbanda para auxiliar em problemáticas terrenas e espirituais. Então, muitas vezes, né, os guias que se manifestam nesses trabalhos de cura, eles não são como aquelas giras de baiano ou de preto velho que falam muito, né? Embora
possa haver, né, guias que se manifestem e falem alguma coisa. Mas na maioria das vezes, né, o guia que se manifesta ali, ele vem, faz o que é necessário, né, para o que o consulente precisa, não fica falando muito, né, porque não faz parte das características, né, desse trabalho. Mas o mais importante nisso é justamente a gente ter essa fé, acreditar, porque a fé seria a mesma forma que se eu fosse no médico, o médico me passa um remédio. E eu vou para casa e não tomo o remédio como ele me passa, como ele passa a receita. Então, nesses trabalhos de cura é a mesma coisa. Se eu não tenho fé, não acredito, a espiritualidade, ela vem, ela joga o remédio para você, manda o remédio para você, e é como se fosse algo que não fizesse efeito. Tá certo? Só para última reflexão para todos, é um resumo do que a gente falou aqui, para ver se a gente talvez tenha um estalo, um entendimento, guardar dentro de nós o que foi estudado, tá? Mostrar um vídeo que talvez vocês já tenham visto no Facebook, porque ele está, né, ele tá sendo divulgado, mas que traz assim um ensinamento muito grande do que seja Deus, do que porque a pessoa possa ter cometido o suicídio, e também seja um antídoto, né, para todos aqueles que estejam encontrando dificuldades para lidar com os seus problemas, com as suas fraquezas, né, com os seus problemas físicos, enfim, todas as suas dificuldades. Numa universidade de Berlim, no início do século passado, um professor materialista, desafiando a plateia de alunos, olhou para um que ele já sabia mais frágil e disse assim: "Ei menino, Deus existe?" Ele, encabulado, os outros começaram a rir. Ele disse: "Existe sim, senhor." "E Deus criou tudo que existe?" "Sim, senhor." "Então Deus criou o mal." Todo mundo ficou imóvel, mudo. E aquele professor sentindo o gosto da vitória, da materialidade. O reitor estava à porta assistindo aquele encontro. Um outro jovem ergueu-se e disse: "Professor?" "Pois não." O professor petulante, ele disse: "O frio existe?" "Ora, claro que existe. É claro que existe. Você não sente frio?" "Sinto, mas o frio é a ausência de calor. A ciência mede o calor, e na ausência dele, a ausência do calor chama-se frio." "Professor, a escuridão existe?" "Claro que existe. Quando você entra num lugar escuro, o que é aquilo? Ausência de luz. Ninguém mede a intensidade da escuridão. Escuridão é escuridão. Quando tem menos escuridão é porque tem mais luz. Você diminui a luz, mas você não aumenta a escuridão." "Professor, o mal existe?" E o professor, rindo, disse: "Menino tolo, estás querendo me desafiar? Como o mal não existe? Olha para fora. O que você chama as pessoas matando umas às outras? Impondo necessidade umas às outras? Isso não é o mal?" Ele disse: "Não, professor. Isso é a ausência de bem. É a ausência de Deus." O reitor entrou e disse: "Como é seu nome?" "Albert Einstein." O suicídio é o cume da ausência de Deus. E Deus, para se manifestar aos homens no grau de materialidade, precisa de cada um de nós. O meu abraço, o meu sorriso, o meu ânimo, a minha esperança, fala de Deus, aquele que jaz em trevas, aquele que caminha sem esperança. Porque onde quer que nós estejamos, em qualquer parte do universo, nós somos aquela pedra que se soltou, simples e ignorante, e que despertou para o princípio da inteligência, e
que passeia sobre a intelectualidade, mas que não liga o Wi-Fi do universo para se conectar com Deus e desenvolver o antídoto de todas as dores, o amor. Muito obrigado, muita paz.